Glória a Deus. Nós estamos falando sobre princípios de quem confia em Deus. Quais são as características de alguém que confia em Deus? Quais são? Já falamos sobre alguns, e eu quero hoje falar sobre mais um, bem rápido com você. O verso que nós vamos ler está aqui entre o verso 11 e o verso 18 do capítulo 15, que diz o seguinte: vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, o seu povo. Abençoará os sacerdotes, os pastores, hoje em dia. Abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia significa louvado seja Deus. Toda vez que você solta uma aleluia, você está dizendo: louvado seja o Senhor, Deus seja louvado. Quais são as características de alguém que confia em Deus? Meu irmão, é muito importante isto, confiar. Deus, Ele sempre motivou o seu povo, os seus filhos, a confiar nele. Uma das coisas que Deus exige para que para que se tenha o mover dele na vida de alguém, que confie nele, confie em quem ele é, que confie em sua palavra, que confie em suas promessas. E quem confia, descansa. Por isso ele diz: aquietai-vos, e então saberá que eu sou Deus. Confie e saberá que eu sou Deus. Aquieta-te e saberá que eu sou Deus. Olhe para o teu irmão e diga assim: olha, confia. Só assim você vai saber que Ele é Deus na tua vida. Por isso, meu irmão, Deus, Ele não age no desespero, viu? Naquelas coisas, é calma. Nós temos que ter calma, muita calma nessa hora. E temos que buscar em Deus. A confiança vem e traz-nos paz ao nosso coração. Então nós temos paz. Quem confia em Deus tem paz no seu coração. Fica tranquilo. Quem tem paz no seu coração é porque confia em Deus. Olha só, sem confiança não há paz. Sem paz não demonstra confiança. Ficar quieto, tranquilo, sossegado. Por isso que tem aquele cântico: sossegai, sossegai, as ondas atendem ao meu mandar. Se sossegai, não é? Sossegai, aquieta-te no Senhor. E nós vimos que confiar no Senhor é ter certeza que Ele auxilia, está lá no verso 11. Confiar no Senhor é saber que Ele não se esquece de nós, jamais, está aí no verso 12. Confiar no Senhor é ser abençoado independente do tempo que você é cristão, do teu tamanho, não é, diante de Deus, ou daquilo que você pensa que é. Então, confiar em Deus, há essas características. E eu quero partilhar com você aqui 10 minutinhos a respeito dessa quarta característica daqueles que confiam em Deus. Você confia em Deus? Os que confiam em Deus, meu irmão, estão inseridos, são essas pessoas que estão aqui no verso 14. Eles são essas pessoas. Ó, o verso 14 diz: que o Senhor os multiplique, vocês e os seus. Qual é a lição? Quem confia no Senhor multiplica os filhos.
Aí o nosso irmão aqui ganha os porcate lá e não tem como, né? Que acontece? Qual é a lição de hoje? Quem confia no Senhor? Verso 14. Quem confia no Senhor, presta atenção, ele vê as bênçãos de Deus multiplicarem-se, aumentarem em sua vida e na vida dos seus filhos. Amém, meu irmão? Quem confia em Deus, vê a bênção de Deus multiplicar em sua vida. Quem confia em Deus, vê o Senhor aumentar as suas bênçãos na sua vida. Olhe para o teu irmão e diga assim: você está vendo isso, meu irmão? Você está vendo isto? Quem confia no Senhor, né? Sabe que o Senhor, confia de que o Senhor vai multiplicar as bênçãos dele sobre a sua vida, vai multiplicar a sua promessa sobre a tua vida. Olha que coisa maravilhosa, né? O texto está dizendo, ele está dizendo que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Que coisa maravilhosa. Davi sabia disto. Davi tinha essa certeza, porque ele viu a história do povo, Deus multiplicando o povo no meio de guerras e no deserto, Deus multiplicando o seu povo. E o salmista podia ver Deus abençoando a sua vida, e ele via isso de uma maneira impressionante. Desde lá no pasto, cuidando das ovelhas, sendo levado, não é, para próximo ou para o reino, sendo ungido, depois levado lá para perto do rei, sendo abençoado, Deus multiplicando. Olha Deus aumentando a vida de Davi. E quando Deus aumenta a nossa vida, meu irmão, há um progresso, nós vamos crescendo, Deus vai nos levando, e aquilo que Deus começa a se manifestar em nossa vida. A sua palavra começa a se manifestar na sua vida. E Davi percebeu isto. E Deus disse que ele subiria ao rei, subiria ao trono, que o Senhor o levaria ao trono. E ele confiou nisto. E por isso, meu irmão, ele não tomou nenhuma decisão por si mesmo. Ele não fez nada pela sua própria mão. Quem confia no Senhor não precisa dar mãozinha para Deus, porque ele sabe que aquilo que Deus deu a ele, ele sabe que aquilo que Deus prometeu a ele é dele, é dela. Ela não precisa forçar nada. Ele por várias vezes poderia adiantar a subida dele ao trono, mas ele disse: ai de mim tocar no ungido de Deus. Ele sabia que Deus iria multiplicar a bênção dele, a bênção da sua palavra sobre a sua vida. As coisas iam acontecer. E ele foi vendo isto enquanto ele estava sendo perseguido. Saul não conseguia pegá-lo, os amalequitas não conseguiam, os filisteus não conseguiam. Ele ia vendo Deus abençoando ele, Deus multiplicando sobre a vida dele. Quanto mais ele era perseguido, quanto mais ele era buscado para ser capturado, mais Deus abençoava, Deus honrava o seu nome. Tanto que as mulheres cantavam uma canção que Saul odiava. E elas cantavam mais ou menos assim, quem sabe: Saul derruba 1000, Davi derruba 10.000. Saul derruba 1000, Davi derruba 10.000. E Davi na dele. E Saul ficava desesperado, e Deus aumentando a sua fama.
Meu irmão, olha, presta atenção no que eu vou dizer. Deus multiplicar na nossa vida não significa que nós vamos nos tornar rei, que vamos sentar no trono como José. Significa que a nossa vida irá bem, mesmo no deserto, mesmo no calabouço, mesmo no meio das cavernas, no meio dos sofrimentos, mesmo em situações difíceis, nós seremos abençoados. A palavra do Senhor se multiplicará em nossa vida, meu irmão, se multiplicará em nosso ser e em nossos filhos. É dessa maneira. E aí então, eu me lembro de Isaac. Isaac estava ali na terra dos, se não me engano, os amalequitas. E aí um povo, não é, que abrigou Isaac e tal. E aí então, Deus disse para Isaac, ó, fique aqui durante 1 ano. Houve uns problemas lá, problemas de seca, aquela coisa toda. E falaram, não, fica por aqui. E Isaac ficou. E o rei tinha dado lá uma terra para ele poder se virar. Meu irmão, a palavra do Senhor diz que naquele ano, Isaac, ele colheu 100 vezes mais aquilo que ele plantou. Às vezes nós, meu irmão, temos poucas sementes. Às vezes nós temos poucas coisas em nossa vida. Mas uma coisa é certa. Aquilo que está na nossa vida, e aquilo que está à disposição de Deus, e aquilo que pertence a Ele, e aquilo que nós submetemos a Ele, seja pouco, seja escasso, Deus tem o poder de fazer multiplicar sobre a nossa vida. Olha para a tua vida, olha para a tua vida. De onde você veio? Onde você está? E onde você pode chegar? Alguns anos você não tinha nada, não conseguia nem uma namorada, você era ruim, um Zé das Couve, sem futuro. Só Deus na tua vida. E você se achava que era alguma coisa, mané. Mas você chegou diante de Deus. Você conheceu Deus. E antes você fez tanta coisa. Você lutou de tantas maneiras. E de quantas maneiras. Refazer ou resolver alguma coisa, mas não conseguia. E agora que você conhece Deus, e a promessa dele está viva na tua vida, você conseguiu uma namorada, hein, Léo? Só Deus. Você conseguiu uma namorada, você conseguiu, né, uma vida diferente, você conseguiu ter sonhos, você conseguiu realizar coisas, Deus está te abençoando, coisas estão acontecendo na tua vida, há um mover de Deus sobre a tua vida. Olha o que você era, olha o que você está vivendo hoje, o que Deus já proporcionou na tua vida, e Ele pode ainda fazer muito mais. E Ele vai multiplicar muito mais na tua vida, meu irmão. Então dê o seu coração ao Senhor, dê o seu coração a Deus, deixe Ele semear nisto, deixe Ele multiplicar essas bênçãos que você tem em seu coração, na sua vida. Você nem orou muito, olha a bênção que Deus te deu, né, André? Nem orou demais, nem orou. E Deus é tão misericordioso. Não é não, Daniel? Deus é muita coisa. Que Ele dá coisas, que Ele faz mais do que nós pedimos. Que Ele dá mais do que nós esperamos. E Ele faz multiplicar a sua bênção em nossa vida. Ele faz multiplicar.
Quantas pessoas andavam a pé? Estou falando de coisas materiais para você entender. Andava a pé, trocava de sapato, cada sola. E aí então Deus vai abençoando tua vida, te dá um bom emprego, você começa a prosperar porque você é fiel no Senhor. Você ouve a palavra e obedece, é fiel. E Deus vai multiplicando sobre a tua vida. E Deus vai fazendo aquilo que é pouco, aquilo que é quase nada, porque nós não temos nada a oferecer. Deus, Ele pega aquilo que é mínimo e que nós achamos que é muito. Deus pega aquilo e faz muito. E Ele vai nos abençoando, Ele vai multiplicando sobre a nossa vida, Ele vai realizando tantas coisas na nossa vida, Ele vai movendo, as portas vão se abrindo, os abismos vão sendo ligados por pontes, Deus vai abrindo os mares, Deus vai fazendo desertos florescer, Deus vai fazendo desertos se tornarem rios, por causa do amor que Ele tem por nós. E Davi viu esta promessa de Deus, e Deus disse: eu vou multiplicar sobre a tua vida, eu vou abençoar a tua vida, e vou abençoar os teus filhos. E Deus sabia que uns filhos dele, alguns dele, seria difícil, ruim, mas Deus disse: olha, não faltará descendente de Davi no trono. E Deus foi abençoando de tal maneira Salomão, e foi vindo, reis ruins, descendentes ruins, mas Deus fiel na sua palavra. E Jesus Cristo, descendente de Davi, que virá um dia, e a palavra do Senhor diz que Ele se sentará no trono de Davi. Deus, Ele multiplica as bênçãos dEle em nossa vida e na vida dos nossos filhos. E uma coisa, meu irmão, que nós temos que notar, eu quero acabar por aqui, não vou falar mais, mas que nós temos que notar é o seguinte: quando nós aceitamos Jesus, há um divisor de águas. Mas se nós confiamos nele, confiar nele, meu irmão, é se manter na sua palavra e na sua promessa, mesmo que não chova, mesmo que não caia água do céu, mesmo que haja que o sol seja causticante, é manter-se na palavra do Senhor. É isso que Deus deu, é isso que Ele mandou fazer, é assim que eu tenho que estar, e eu vou estar até o fim. Só saio quando Ele me tirar. Não é quando Ele me mandar, não. Tem muita gente ouvindo vozes hoje em dia, e falando, pondo palavras na boca de Deus, dizendo que foi Ele que mandou. Foi Ele que mandou parar, foi Ele que mandou ir, foi Ele que mandou sentar, foi Ele que mandou fazer. E aí depois padece, depois sofre, pior do que estava antes, porque antes tinha a bênção de Deus, porque antes estava no centro da vontade de Deus, porque antes estava na vontade do Senhor, no lugar central, mas saiu, porque não aguenta lutas, porque não suporta o calor, porque não suporta a sequidão, não ouviu a palavra. Deus não fica mudando de palavra de noite para o dia ou da dia para a noite, meu irmão. O que Ele disse é aquilo até o final. Mas nós ficamos mudando aquilo que Deus falou, nós ficamos mudando aquilo que Deus nos deu, e ficamos colocando tempo. Pessoas dizendo: o meu tempo acabou. Coisa diabólica dos dias de hoje. Gente manipuladora, gente rebelde, gente que é insubmissa. E a resposta de tudo isto
é o definhamento, é murchar a vida. Aquilo que poderia ser bonito, aquilo que poderia ser saudável, se torna murcho, podre. Você me entende? Mas Deus multiplica a sua bênção sobre a vida daqueles que permanecem, daqueles que confiam nele. Está sozinho, mas confia no Senhor. Está no sol, mas confia no Senhor. Está no deserto, mas continua confiando no Senhor. Está sem dinheiro, mas continua confiando no Senhor. Agora nós ficamos dizendo que Deus mudou a nossa história quando nós enfrentamos situações que nos desagradam. Se nós enfrentássemos, se fôssemos fazer isso, meu irmão, nós não estaríamos aqui, nem muito menos eu. Mas quando nós sabemos quem é Deus, confiamos em Deus, confiamos em sua palavra, nós permanecemos, porque é o lugar, e o melhor lugar onde alguém pode estar é no centro, no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Não saia do lugar, não saia do centro da vontade de Deus. Vai padecer, vai padecer. Mas hoje em dia nós achamos, porque somos abençoados, e que Deus vai nos abençoar sempre, mesmo fazendo coisas erradas, egoísticas. Davi se manteve no centro. Davi errou, Davi pecou, mas ele era submisso. Ele se submetia e ele buscava estar no centro da vontade de Deus. Aquele que confia no Senhor, ele vai ver a bênção de Deus aumentar na sua vida. E quando, meu irmão, aí está o segredo. Se nós nos mantemos no centro, se nós confiamos no Senhor, vamos ser abençoados. Independente se há, se temos, se fomos, se não fomos, vamos ser abençoados. E os nossos filhos serão abençoados. E aquele que confia no Senhor e vê as bênçãos de Deus multiplicando sobre a vida dele, aumentando sobre a vida dele, ele percebe que o dia em que ele aceitou Jesus, no dia que ele conheceu Deus, começou a confiar no Senhor, sua vida começou a mudar. A história da sua família, os acontecimentos do passado, aquilo que estava fadado a ser, o limite que poderia chegar, foi alterado. A vida dessa pessoa foi alterada. E é um divisor de águas. Começa a ser mudado. Você olha para o seu redor, se você confia em Deus e se mantém no centro da vontade dele, você olha para os outros, você olha para aqueles que vivem um evangelho superficial, um evangelho religioso, litúrgico. Você vê a vida não muda. As coisas vão e voltam, cai, está sempre na angústia, está sempre no desespero. Mas os que confiam no Senhor e se mantêm no centro da vontade de Deus, pode passar problemas, pode ter aflição, mas ele vai de bem, a sua vida vai melhorando, Deus vai sustentando, Deus vai movendo, Deus vai realizando. E ele vê a vida dele mudar, a condição dele como pessoa, a condição dele como ser humano, a condição dele como pai, como mãe, a condição dele como trabalhador, como empregado, como empresário, seja lá o que for. Ele vai vendo a bênção de Deus. Ele olha para os seus filhos. Quem sabe ele não pôde estudar, mas ele pode dar estudos aos seus filhos. Não pôde fazer uma faculdade, mas os seus filhos estão todos formando. Ele não conseguiu ter um carro aos 18, aos 20 anos, aos 25 anos, mas ele vê os seus filhos sendo abençoados na tenra idade. Ele vai vendo a bênção de Deus sobre a vida da sua vida e da sua casa. E Davi, ele pôde ver isto, mesmo com os problemas, mesmo com perseguições, mesmo com astúcias de muitas pessoas, ele sabia que o Senhor, ele multiplica.
a vida dele e a vida de seus filhos. Querido Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer fazer, multiplicar sobre a nossa vida. Mas é preciso confiar. É preciso confiar. Quer ser feliz? Tem que confiar. Quer ter paz na sua vida? Precisa confiar. Quer ser próspero? Precisa confiar. Quer pagar suas dívidas? Precisa confiar. Características de alguém que confia no Senhor. Ele vê a bênção de Deus multiplicar na sua vida e na vida dos seus filhos. Vou terminar dizendo isto. Foi criado na igreja. Criado eu e meus irmãos. Da mesma maneira, recebendo a mesma coisa, indo no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Eu vi meus irmãos do meu lado adorando Deus, louvando Deus, com instrumentos, cantando. E uns com a voz maravilhosa. Mas deixaram de confiar em Deus. Hoje, vive uma vida totalmente diferente da que eu vivo. Os que confiam no Senhor não vão ser ricos, mas vão ser prósperos. Não vão ser intocáveis a respeito de aflições, de doenças ou coisas desse jeito. Mas eles serão abençoados. Serão diferentes. Deus quer fazer isso em nossa vida. Enquanto confiarmos, então nossa vida tem que dizer que confiamos nele. Esperar a sua palavra acontecer em nossa vida. Quanto tempo você está esperando? Se for necessário esperar a vida inteira, a palavra vai acontecer na tua vida. Espere a vida inteira. O quanto confiamos no Senhor. O quanto confiamos em Deus. Confiar em Deus não nos leva a tomar decisões na frente dele. Confiar em Deus não nos leva a colocar palavras na boca de Deus. Confiar em Deus não nos leva a tomar decisões dizendo que é Deus. Confiar em Deus é se manter naquilo que Ele já falou. E eu não poderia servir um Deus que hoje fala uma coisa, amanhã fala outra coisa para mim. Que hoje Ele pede uma coisa para mim, amanhã Ele muda de ideia e pede outra. Eu confio num Deus que pediu uma coisa e aquilo, e me deu algo, e aquilo é até se cumprir. Vamos ficar de pé, meu irmão?